Fabiano, conta pra gente também, além do tua experiência com o comércio exterior, uma outra experiência muito interessante foi empreender na China. Você, lá todo mundo que visita Xangai, não diria todo mundo, mas a maioria das pessoas que visitaram Xangai, conheceram um bar e restaurante brasileiro, Boteco, numa área muito legal, muito boa, uma área movimentada, cheia de estrangeiros, de chineses, e depois você também veio com outro empreendimento, foi corajoso, um momento que muita gente estava desinvestindo, né, vendendo ativos, você investiu num segundo investimento em Xangai, que é o Espeto. Conta para a gente a história desde o início do primeiro investimento, os desafios, por que você decidiu fazer esse tipo de investimento na China. Conta para do canal como que foi essa experiência. A experiência com a trading, eu acho que a gente já estava bem assim castigado, já assim com as barbas começando a ficar branco, mas é o que eu falei para a Jolina ali no começo da nossa conversa, é que em 2009 eu tive essa percepção que faltava um bar brasileiro. Nós tínhamos a churrascaria, nós temos ainda a Latina, que nos salvou em muitos momentos a churrascaria brasileira, que realmente você se sente em casa, come uma boa carne, um pão de queijo, mas não tínhamos um bar brasileiro. A gente entrava, em 2009, a gente fazia tour pela cidade, bar em bar, de balada em balada, e nunca tinha um bar autêntico brasileiro, né? Tínhamos italianos fazendo festa brasileira, espanhóis, franceses, chineses tentando copiar a boa festa brasileira que a gente faz, e era sempre um desastre. Eu tenho um arquivo aqui com mais de 50 fotos de caipirinhas e mulatas e samba e carnaval da pior maneira possível. Então, em 2009, eu escrevi o business plan do Boteco, que eu tinha a intenção de um dia abrir um restaurante brasileiro autêntico, porque eu sempre gostei de ir em botecos, né? Não sou um mineiro aí da Savassi com a quantidade de botecos que nós temos por aí, mas em São Paulo, da onde eu sou, a gente frequentava bastante. Como eu estava muito tempo fora do Brasil, que antes da França, quando eu falei que mudei em 2008 para a China, eu fiquei 2 anos na França, e antes da França eu fiquei 2 anos na Inglaterra, né? E eu fui para a Inglaterra exatamente para aprender inglês e para desenvolver, para viajar a Europa, para conhecer, para abrir minha cabeça para negócios, e isso me ajudou muito. Então, em 2004 eu saí do Brasil. De 2004 a 2008 eu morei na Europa, e de 2008 até, bom, vamos dizer oficialmente, 2022 eu morei na China. Então, voltando em 2009, eu escrevi o business plan do Boteco, de um restaurante que um dia eu iria abrir. Né? Eu já visualizei isso, que eu queria abrir esse restaurante. Em 2016, quando deu uma baixada nos negócios de comércio exterior, o Brasil estava um pouco em crise em 2016, o volume de importação diminuiu, né, exportação no meu caso, que eu estava na China. Eu falei, é a hora de ir atrás do meu sonho, de um dos meus sonhos, que é abrir o restaurante. Então eu comecei a rodar a cidade, que é algo que eu já conhecia. A gente tem aquela coisa básica de Xangai, e para quem já foi, sabe a facilidade que é para andar de scooter elétrica, e é uma delícia, que você anda para baixo e para cima ali na cidade e visita os lugares, para sua scooter na rua, na frente do restaurante, da padaria, do banco. Então eu andava pela cidade procurando por um bom ponto. E todos os meus amigos sabiam que eu tinha esse projeto de abrir o restaurante. Eu já tinha feito em 2015, 2014, 2015, 2014, aí comecei o primeiro boteco oficialmente com uma barraquinha, igual a Canton Fair, num festival de cerveja que tinha no Band, ali em Xangai, que é aquela área bonita onde todo mundo tira foto. Eles faziam um festival de cerveja e a gente montava uma barraquinha do boteco, fazendo caipirinha, pão de queijo, coxinha. Tem muitas fotos dos meus amigos em casa ajudando a enrolar pão de queijo, coxinha, levando equipamento para a feira, e nós somos o primeiro stand brasileiro nesse festival de cerveja, que já estava ficando muito famoso lá. Tinha assim
muitas marcas lá. E aí veio a ideia, falar, isso daqui funciona, né? Vamos abrir um real. E aí em 2016 eu comecei a procurar realmente mais ativamente e achei um ponto nesse lugar chamado Found 158, em Xangai, no coração de Xangai. Xangai, ele tem um anel que ele circunda toda a cidade e tem um X no meio, que é o Gaujia, né, que é norte-sul, leste-oeste, que é o Yan'an, e o Found fica exatamente nessa coluna do meio, do lado. Então, para o Feng Shui deles aí, é muito importante a localização nesse lugar. E aí, tinham vários restaurantes, marcas, cadeias de restaurantes que queriam estar lá e conseguiram entrar. E eu não tinha restaurante, não tinha nada, e o pessoal perguntava, onde que é esse lugar que está agora começando a ficar popular? E aí eu consegui um lugarzinho lá. Na esquina, né? E boteco, que é boteco de verdade, tem que ser de esquina. E eu consegui um lugar pro boteco ali. E começou a construção. Eu assinei o contrato em 2016. Em 2017, em maio de 2017, eu abri o primeiro bar brasileiro da China. Né? Porque já havia o restaurante, já havia o Latina e tudo isso. Assistia bem os brasileiros, mas bar com comida típica de bar, de boteco, desde a entrada até a sobremesa, com caipirinha, 10, 12 caipirinhas diferentes, com música ao vivo, com DJ, com balada. Isso foi o primeiro bar. E ainda continua. Nós somos o bar autêntico brasileiro da China. E desde 2017, estamos aí firme e forte, com o boteco funcionando, recebendo comitivas brasileiras que vêm para feiras, né? Antes, até 2020, pelo menos, né? Antes da gente se fechar, a gente recebia muitas comitivas brasileiras de empresários que vinham para fazer negócio, vinham para Canton Fair e, na sequência, vinham para Xangai, para China Plus. E a gente, tanto, não só comitiva de empresários, mas também comitivas de políticos também, que vinham muitos prefeitos, né? Essa parte política toda das cidades que vinham para Xangai, eles sempre passavam no boteco, no Latina também, quando estava em Xangai, né? Porque normalmente você chega ou por Beijing, ou por Guangzhou, ou por Xangai, né? Mas sempre quando estava lá em Xangai, a gente recebia a visita desse pessoal. E era muito interessante, porque eles estavam já há um tempo na China comendo as coisas que a gente sabe que o pessoal não está acostumado. Eu adoro comida chinesa. Então, para mim, eu Eu sou um também, eu pouco. sou suspeita. Eu sou daqueles caras que 4 horas, 5 horas da manhã, eu entro numa esquina e eu vejo aquele cara comendo, fazendo aquele arroz frito, aquele macarrão frito na rua, e eu como sem problema. Nunca passei mal só uma vez, Podíamos tá? fazer uma hashtag aqui, Fabiano, que eles tiraram muito dessas pessoas que fazem comida na rua. E para mim era uma comida deliciosa. Em Guangzhou, Muito bom. assim, em 2016, o governo fez uma limpa, assim, tu não encontrava mais como era antes. É, E eu sentia uma é. saudade, assim. A gente chamava de podrão, nem se fala uma palavra dessa, né? Mas, ô comida boa, que saudades. É. É boa, é boa, é boa. Aliás, eu acho que é uma baita de uma oportunidade de negócio aí para o Brasil. Quem abriu um arroz frito na frente de uma balada do lado do carrinho de hot dog vai fazer sucesso. Nossa! Vou ser sincera, eu não conhecia o Fabiano, conheci ele hoje. E eu vou falar de uma experiência que eu tive. Eu fui para Xangai algumas vezes, mas todas a trabalho. Eu não tive, Fabiano, a experiência de ser Xangai de turista. Eu sempre fui a trabalho, inspeção, feira. Não tive a experiência de ir como eu tive, tipo, para Beijing, né? Só que Brasil, saiba que eu fui uma pessoa que todas as vezes que eu fui para Xangai, depois que abriu, né? Porque antes eu ia no Latina, eu fui no teu boteco umas 3 vezes. As 3 vezes que eu fui para Xangai, eu fui no teu É, boteco. Quando o Yuri que falou para mim legal, tá desse vendo? jogo, eu falei, quem é Fabiano nesse? O dono do boteco em Xangai. Eu falei, não, ei, eu comi uma bolinha de queijo. Era de vocês, né? Vocês fazem bolinha de queijo, porque não É. pode. E eu experimentei a caipirinha de morango, porque para mim a caipirinha é a original.
mas eu experimentei de vocês a caipirinha de morango e a bolinha de queijo. Eu falei, eu não A acreditei. Eu falei, eu gente. não acredito que eu cheguei a me emocionar, tá? Porque não sei se você chegou aí para Guangzhou, nós tínhamos uma segunda-feira de samba e eles faziam caipirinha. Mas aquilo, meu querido, não era uma caipirinha. Eu falava, Eu gente, lembro. e Que todo é mundo falava toda, que ela era boa. é, E não era A boa. A sua segunda-feira tinha o caipirinha é samba boa. do Robinho. Eu acho que na época que ainda o Robinho jogava lá, eles falaram tem que ser na segunda-feira, porque o pessoal do futebol, e eu lembro disso. Quando eu ia para. Eu fui já nesse eu não lembro qual que era o tipo de bar, mas eles faziam uma segunda-feira que era brasileira, não era? Na verdade, Fabiano, eu tive a sorte eu conheci o nascer do samba de Guangzhou. Ah, que legal. Por quê? Que Quando eu cheguei legal. em 2013, era uma coisa sem pretensão, não era algo marcado, não tinha assim promoter, festa. Acontecia no Saint-Tropez e era numa segunda-feira, onde iam vários sambistas, né? O Isso. Fernando, né, o Jean, eles iam lá tocar e o que É, acontecia? Tinha que ter um patrocínio aí, é o que eu conheço, tá, da história. E os jogadores de futebol gostavam, então aí rolavam um patrocínio, tipo, porque tinha um lugar, né? Eles ficavam lá isso. tocando e tal. Nisso, o Saint-Tropez finalizou, acabou não tendo mais. E aí teve um promotor muito show de bola, o Léo, né? O Léo e a Amanda, que O começaram a Léo fazer o Anjos. samba. Não, o Léo fora, né, gente? Quem conhece o Léo, conhece o Léo e a Amanda. Eu morava na mesma rua em que eles começaram a fazer no Caribe. No Isso. Caribe, migrou para o Rules. E do Rules, o samba partiu para o Pair Pier, que virou o segundo Isso. do samba. Aí todo mundo falava, Ju, mas É, segunda-feira. Eu falava, amigo, a gente trabalha tanto que eu falei, a gente tira a segunda-feira para ir sambar. E virou é isso uma aí. festa muito conhecida. É, Só que o Léo não conseguiu aplicar tão bem quanto você a caipirinha. O samba ficou é. conhecido, até porque eles iam também, os jogadores gostavam, né? Você vai até me falar melhor. A gente procura os nossos. Então, assim, quando eu ia para Shanghai, das poucas vezes que eu ia a trabalho, eu falava, gente, tenho que. Porque em Guangzhou não tinha, tinha o latim, mas o latim não é. Para mim, o latim é muito mais chinês do que brasileiro. Tinha o latina. Concordo. E aí me falaram, não, Jô, Concordo. tem um bar chamado Boteco, Boteco Brasil. Eu falei, então a gente vai lá. E eu fui, acho que, eu não sei, não posso estar enganada, mas acho que fui umas 3 vezes. Aí eu falava, daí o ponto era aí, a Obrigado. gente procura os nossos. E assim, chorei, É, tá? Porque a caipirinha era ótima, os petiscos eram ótimos. Eu falei, meu Deus, dá uma saudade que aqui no é. Brasil eu não como, mas lá parece que tem um gosto Brasil. Mas, Jolina, é exatamente isso. É bom até enfatizar que haviam festas brasileiras, como eu falei, haviam tantos italianos e espanhóis tentando fazer a nossa festa brasileira, mas haviam também festas sendo organizadas por brasileiros que tinham o jeitinho mais brasileiro original de ser. Mas o boteco foi realmente um ponto fixo de estar escrito ali boteco, Brazilian food, Brazilian bar, comida brasileira, um cardápio em português que você pode ir abrir, tava lá português como primeira língua, inglês, chinês e tinha tudo, tinha coxinha, dadinho de tapioca, pastel, empadinha, carne seca que a gente fazia nós mesmos a carne seca lá, picanha na Nossa, eu comia chapa. bolinho de Tem uma queijo. picanha na chapa que a gente faz 1 quilo de picanha que você cozinha você mesmo. Aqui, para quem é de São Tinha Paulo um e conhece o Bar do sanduíche também, né? Juarez, minha sanduíche de Ó, mortadela. Olha lá, eu acho que eu comi o sanduíche. Eu não lembro. Eu lembro. O que me aí, marcou a muito foi picanha. a A caipirinha. mandioca. E o atendimento, né? Isso. E o atendimento. É, a Ó, gente, a a nossa gente tem um pessoal produção, bom que trabalha lá. Arroz, a nossa feijão, produção preto, mostrando feijão imagens do marrom. boteco. Isso aí. E eu adorei a localização, tá? Então, Eu ó, adorei a ó o torresmo localização. de rolo. Ó o torresmo. Isso sou eu batendo Ai, aí, né? isso eu não. Sério? Isso Isso é eu um, não comi. isso é um torresmo de rolo que vai estar no cardápio novo que a gente está lançando agora. Daqui 2 semanas está saindo esse Ah, cardápio novo e vai ter esse torresmo aí de rolo,
para quem gosta de um autêntico boteco mesmo. Se depois entra no Instagram lá, você vai ouvir o som que tá fazendo aí, de tão crocante que tá isso daí. Tá bem Olha, gostoso. E a gente produção, tenta fazer um eu fui no pacote, né? boteco Que e eu é gostei. caipirinha. Se tem uma foto da. Olha lá, ó, o Brasil jogando. Tem uma foto das caipirinhas aí. A gente tem mais de. Tem caipirinha de Yakult, tem caipirinha de café. Nem no Brasil é difícil você achar. Tem muita gente que vem de outro lado da cidade para tomar essa Com caipirinha de certeza eu Yakult. iria pedir hoje a de café. Essa Ah, daí é fechou. nosso Eu não almoço, ó. lembro tudo que eu comi, eu sei que eu fiquei Só até porquinha emocionada. milanesa. Eu ia É. para Xangai e a minha diversão em Xangai era culinária, era comer. Então Aham. não me É isso esqueço. aí. Mas, né, porque o pessoal passa muito tempo aí visitando, indo comer com fornecedor e tudo mais, e acaba sentindo saudade, né? Então, o pessoal, eu já vi muita gente tirando selfie, beijando pastel, né? Tomando caipirinha, olha lá a festa que a gente faz com os artistas brasileiros. Isso, isso aí não tem preço, olha lá, é de esquina esse boteco. E pessoal de Exatamente casa que como está tem que ser. assistindo, é um boteco mesmo, tu se sente no Brasil mesmo. A decoração do boteco toda, É, ela é. Eu adorei. Eu adorei. a gente E tá tinha o lá. Latina, né, Demos, também, que atendia bem. isso foi a Copa do A Mundo, a gente mulher, fez né? uma belíssima Copa do Mundo lá. Não, não tinha espaço. Se você, eu vou postar uns vídeos agora novos aí que o pessoal tá dançando do lado de fora, porque assim a gente não é muito grande o tamanho, mas a nossa pista de dança ali dá pro gasto, olha lá. É um DJ brasileiro, o Rony, essa é a Andrea, uma passista de samba, dançarina, Eu super conheci a Andrea. talentosa. É, Conheci a Andrea. Aham. essa tá aí a esquina mais famosa para Se os bem que eu não sei se era brasileiros aí de Andréia, eu Xangai. conheci a moça que dançava, eu tenho problema com nomes, eu acho que era Andréia. Tem a Maria também, tem a Renata, a DJ Aqui, Luana que está Fabiana, eu nos sou péssima em comentários nome. também. Oi, oi, produção. Pode repetir, por favor? Temos imagens da feira. Mas o Yuri vai entrar agora? Vamos ver, Ou eu vamos continuo ver. falando? Enquanto isso, Fabiano, fica à vontade. A sua história é enriquecedora. Pode Ótimo. contar a parte de trading, a parte de que Estou você aqui, voltou em voltei. 2009 com um projeto. Então, depois de 2020, quando foi realmente bloqueada a China, a gente parou de receber os turistas, né? Tanto brasileiro como Uhum. internacionais, pessoal de comissário de bordo, empresas aéreas, que a gente recebia muito lá. Então a gente teve que focar, eu tive que redesenhar o boteco para um gosto mais chinês. Então eu fiz isso, muitos restaurantes quebraram em 2020 e muitos quebraram agora em 2022 em Xangai, em razão desse lockdown. Mas a gente sobreviveu. Eu fiz uma adaptação para o gosto do chinês. Tem alguns detalhes que a gente sabe como atrair mais os chineses para eles ficarem no seu restaurante. E eu apliquei isso e, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente continua firme e forte. E em 2022, quando a gente estava para entrar no lockdown, foi quando eu fiz o meu segundo projeto. Aliás, teve outros botecos, né? Eu cheguei a ter 3 pela cidade, menores. A gente chama de Express, boteco Dom, que era do outro lado do rio, e um em Jinhan, que é uma área bem moderna, bem jovem, com o pessoal ali bem assim internacional, e durou algum tempo, mas é pequeno e foi um desses a gente teve que fechar em razão do lockdown de 2022. Fiquei aberto por 1 ano e meio e aí o dono do ponto acabou não entrando em acordo com o. Porque você assina um contrato com 3 diferentes landlords, né, proprietários. Então Sim. eu assinei com o segundo landlord que tinha um outro maior em cima dele, e aí eles não se entraram em acordo e ele teve que devolver o ponto para esse landlord e a gente não acabou tendo que sair. Mas aí em 2020 teve essa oportunidade, como o Yuri falou, tinha muitas pessoas. 2022
muitas pessoas fechando, e eu peguei esse ponto novo em Dinhan, com um terraço maravilhoso, um espaço muito legal, e eu abri o Espetos. O Espetos é um bar mediterrâneo com um toque latino. A gente faz tapas mediterrâneas e também fazemos grelhados. E tá uma delícia, tá muito gostoso. Abrimos agora o ano passado. Foi um ano difícil com a construção, a gente sendo fechado em casa. Eu fiquei 2 meses com a minha família, fechado, trancado em casa, sem poder sair do prédio. Mas a hora que abriu, retomamos o negócio e agora o espeto está muito, muito legal. Quando for a Xangai, tem que visitar o boteco e também o espetos para provar um pouquinho da culinária mediterrânea com um toque latino. Tem estrogonofe lá, tem parmegiana, tem provolone milanesa, tem a caipirinha também, mas em menos quantidade, mas tem um outro lado que eu queria explorar um pouco mais, além da culinária brasileira. Deu água na boca. Iremos, né, Yuri? Excelente, excelente. Sim, eu já fui. Eu conheci o Espetos o ano passado. Espeto, Muito bom, Tava lá no... Foi setembro, outubro do ano passado. Isso. O Espetos muito agora bom, é muito bom. Ele é bem internacional, assim, a gente faz brunch, sábado e domingo, a gente aceita cachorro, algo que eu sempre tentei brigar com o pessoal do gerenciamento do Found, porque o Found é um complexo que fica no meio de uma praça, para quem vai descobrir ainda, o Found ele fica no meio de uma praça, no centro de Xangai, você vê uma praça e você não vê nada, porque ele é no subsolo. E tem vários restaurantes lá. Lá é isso para de animais, e aí no Espetos a gente consegue liberar, fazer pet friendly e fazer o que a gente quiser lá. A China, para mim, o Brasil tem uma intolerância bem menor. Para mim, a China ela tem uma tolerância até mais avançada, né? Mas não estou comparando uma Europa, né? Mas em questão de Brasil, a China, para mim, ela tinha uma possibilidade maior de você levar teu pet para alguns lugares. O Brasil já não. O Brasil está caminhando para isso, mas em passos lentos. Então, você conseguiu isso, que é o chinês nem deve ter gostado, né? Aí você já consegue o carisma deles, porque o chinês sempre tem um bichinho de estimação. E uma pergunta, Fabiano, se me permite. Você conseguiu fazer com que o Boteco Brasil ficasse todos esses anos sendo a comida genuinamente brasileira? Depois de um processo, depois da pandemia, que você alterou. Como foi a aceitação que eu tentei introduzir para os chineses que trabalhavam no escritório Pão de Queijo e eu não tive sucesso? Explico. É uma vantagem você ser o único dono sem ter sócios chineses. E é também uma desvantagem, porque quando você não tem sócios chineses, você demora um pouco mais para chegar no seu objetivo em termos de, como que eu posso falar, de papéis, tá? Para abrir o restaurante, né? Tem essa dificuldade. Então eu tenho funcionários que pensam como eu penso, como você falou da Julie, que tenta aplicar o seu negócio para ele acontecer com um pensamento brasileiro nesse caso, vamos dizer assim, né? Se ele não tivesse, talvez seria mais difícil. Mas, mesmo você falando ali a língua deles, é difícil para você atingir seu objetivo. Então, a mudança que eu fiz nunca foi de trocar os ingredientes do boteco. As mudanças foram estruturais. O boteco continua original, porque se você tem um sócio chinês e as coisas não estão andando bem como você gostaria, a primeira coisa que o sócio chinês iria falar é para colocar frango frito. E isso eu não vou colocar macarrão, eu não vou colocar arroz, eu vou mudar a autenticidade do que a gente é. O que eu mudei foi coisas estruturais de comunicação com o chinês na língua deles. Posso dar uns exemplos, todos de cervejas que eles gostam muito, xixa, hookah, né, que é hookah, eles falam aí no Brasil, narguile, né?
uns jogos que eles gostam de jogar enquanto estão bebendo, a comunicação Dados? com eles, é isso que eu mudei. Então, continua 100% brasileiro, continua o pão de queijo lá que os chineses gostam de comer com garfo e faca, eles não sabem que tem que comer com a mão, mas a gente tenta ensinar. Ah, não. Para. Isso acontece demais. Então, Oh, desculpa, o que eu fiz foi isso, não mudar a nossa receita continua igual. Coloquei sim um frango grelhado, coloquei, ó, como você está vendo nesse menu de almoço, coloquei um porquinho, um filé mignon bom, aliás, de um parceiro nosso aí. Não vou posso até fazer o jabá, porque é uma empresa brasileira que está a Seara lá, que é nosso parceiro também. E eles que vendem para a gente a barriga de porco para fazer o torresmo, esse porquinho também, o filé mignon do porco e até o frango. E embaixo aqui, ó, você tá vendo os sanduíches, é o sanduíche de mortadela, o famoso sanduíche de foi mortadela esse do que eu Mercado comi, eu Livre. acho. Foi esse Esse aí sim. esse é um dos melhores, é o top de vendas de sanduíches. Esse e o de carne seca. Tem um de picanha também. Estamos fazendo agora um hambúrguer de picanha. Tá lindo. Nossa, Eu acho que vai. Ah lá, o hambúrguer de picanha é uma direito ali, ó. delícia. Nossa, Pãozinho e aí, Fabiano, crocante. tu me fala, eu aqui com uma fome. E esses são todos os ingredientes que a gente consegue lá. Nós fazemos tudo, desde o hambúrguer de picanha até esse provolone, a milanesa, ó, esse mais para baixo. Se puder descer um pouquinho, o outro, aí ó, esse daí. Esse é o provolone à milanesa. É um provolone italiano que a gente faz nossa receita. Olha que coisa linda. Então tudo a gente faz a busca do produto lá. Então, isso demanda mais Sim, trabalho, mas a gente chega no sim. encontro. Só não encontramos o chopp da Brahma. Infelizmente, para quem gosta do choppinho da Brahma, não tem. A gente já teve alguns, né? Porque a Não gente também é tem. parceiro da Ambev. A Ambev é um dos nossos patrocinadores. E a gente teve já a cerveja brasileira há um tempo atrás. Mas infelizmente não tem Brahma. Todos os brasileiros vão lá no boteco e eles veem logos da Brahma, da Original, da Boêmia, Skol e falam: Meu Deus do céu, cerveja brasileira. A gente já teve há um tempo atrás, mas hoje não tem. Infelizmente não tem o chopinho da Brahma, mas tem outras boas cervejas de chopp que a gente consegue satisfazer aí os clientes que estão morrendo de. Imagina, um chopinho gelado, bem tirado, de Estela, com uma coxinha, igual você come no Brasil, do outro lado do mundo, a 18 mil quilômetros de distância, já tá bom, né? Já dá pra matar a saudade. Nossa, é uma coisa que eu não sei explicar, Fabiano. Eu estando no Brasil hoje, eu não procuro, né? E na China, nós chegávamos a viajar mesmo, tipo, para Guangzhou, o mais próximo era Shenzhen, né? E a gente Isso. chegava a sair o dia inteiro para poder comer. É uma coisa, é uma lembrança. Eu lembro do momento que eu fui em Shanghai, era fabuloso, assim. Eu adorei. Um dos nossos Yuri, você planos nos é ouve? exatamente isso, abrir em Guangzhou, porque tem essa necessidade Ouço. pela Canton Fair, pela quantidade de brasileiros, Existe. latinos, africanos, árabes também, eles gostam muito da nossa comida, e os chineses. Os chineses sempre vão Olha, estar aí, né? Fabiano, Então, é muito se, se interessante. for com a proporção que eu via do samba de segunda, com o Léo e a Amanda, eu acho que você vai ser um ótimo investimento. Eu É, teria sido a primeira a falar, pelo amor de Deus. Não, é sério, o Gandio tem essa fatia. Será sucesso, tem tenho sim. certeza. Não, até o tempo é melhor que Xangai, né? Em Xangai a gente sofre ainda um pouquinho com 5 meses ali de inverno bruto, né? E como o boteco ele é todo aberto assim, a esquina dele de vidro, mas eu acho que em Guangzhou cairia como uma luva mesmo. Quem sabe, né, o Yuri? Eu acho que a gente chegou a brincar, a falar disso aí um tempo. Falei, Yuri, você vai ser o nosso representante aí do boteco em Guangzhou, já que você tá É por aí, verdade, conhece. foi mesmo. Esse é um Guangzhou Será plano. sucesso. Guangzhou falta. Aqui tem um Latim Guangzhou, que é um restaurante de comida brasileira, mas ele, igual o Fabiano comentou, ele
foi muito adaptado, né? Ele comentou no caso dele que ele teve que fazer alguma adaptação durante a pandemia, mas esse Latin Guangzhou ele é muito adaptado para o paladar do chinês. Então, tem 2 restaurantes desse restaurante, né, dessa marca aqui em Guangzhou, mas um brasileiro que come lá não acha que a comida é igual a que o brasileiro tem costume de comer, né? Então, o Latina não tem aqui em Guangzhou, tem só em Shenzhen, Xangai, Pequim, o Boteco só em Xangai, Guangzhou, 15 milhões de habitantes, tá precisando de um bar ou de um restaurante brasileiro, né? E não é Não, nem legal. só pela comida. É para o brasileiro estar lá também, fazer negócios. A gente recebe muito, a gente trabalha muito perto com o consulado brasileiro em Xangai, fazemos muitos eventos lá, festa junina, apresentação, seminários sobre cachaça, o cônsul vai lá, é um bom, assim, exatamente isso como a Jolina falou, é como se você estivesse no Brasil, aquela nossa prateleiras ali, mostrando um pouquinho do Brasil. Eu lembro na 25 de março aí em São Paulo, enchendo 2 malas de cacarecos, de pequenos detalhes aí do que é o Brasil para colocar lá. E sempre quando os clientes voltam do Brasil, eles me trazem sempre uma cachaçinha da região deles e algum objeto que lembra, né, as cidades aí de navegantes dessa parte aí de Santa Catarina, trouxeram uma prancha de surf, uma caixinha de areia que falavam que era de lá, tá lá também, na prateleira do boteco. Que legal! Então, não é só o restaurante, mas é como se a gente tivesse aí vamos dizer assim, o quartel-general brasileiro para a gente se sentir em casa, para a gente fazer reuniões, para a gente levar os fornecedores, parceiros também, para provar um pouquinho da nossa cultura, né? Isso é importante. E eu via muito, assim, empresários trazendo os parceiros chineses, assim, olha, você me levou no seu restaurante chinês, agora é a hora de você conhecer a minha comida, a minha cultura e a gente fazer isso bem.